Graça e paz, igreja. É uma satisfação estarmos juntos nesta manhã. Vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, falando sobre a Igreja Eleita, um estudo da Carta de Paulo aos Efésios. E a nossa 10ª aula, nós falaremos sobre a intercessão pelos Efésios. Uma oração que Paulo faz em favor do povo de Éfeso, da Igreja de Éfeso, que está lá no capítulo 3 da Carta aos Efésios. Versos 14 ao 21 será o tema de estudo nosso hoje aqui. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor meu Deus, porque apesar de estarmos separados fisicamente, estamos unidos em espírito neste momento e elevando o nosso pensamento a Ti, Senhor. Pedimos a Deus, derrama o Teu Espírito sobre a mente de cada um de nós, nos ajuda a entender a Tua Palavra e, mais do que entender, a colocá-la em prática em nossas vidas. Que essa palavra seja revelação e força para o nosso dia a dia. Te pedimos isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amado. Amém. Então, queridos, vamos lá para a nossa aula. A intercessão pelos Efésios. O texto áureo nosso, ele está lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, versos 14 e 15, que diz o seguinte: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. A versão que nós usaremos hoje, a nossa aula, é a Nova Almeida Atualizada. É uma versão mais recente da Sociedade Bíblica do Brasil. E ela traz uma linguagem bem fácil de ser entendida, bem mais moderna, porém, mantendo a sua fidelidade ao texto original. Então, para quem gosta de uma linguagem mais atual, mas não quer perder a fidelidade ao texto original, fica aí a recomendação, pode usar a Nova Almeida Atualizada. A verdade prática da nossa lição de hoje diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. É a verdade prática. E a leitura bíblica, como eu disse, no capítulo 3 da Carta aos Efésios. Então, a partir do verso 14, nós lemos o seguinte: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, portanto, ele intercede em favor da Igreja, que nós vamos estudar hoje aqui. Quando nós vemos a oração de Paulo, nós observamos o seguinte: apesar de ele estar se dirigindo ali para a Igreja de Éfeso, essa oração de Paulo é em favor da igreja como um todo, não apenas da igreja de Éfeso. É importante nós atentarmos para isso. Portanto, a oração que Paulo faz, ela ecoa até o dia de hoje e atinge também a nossa época, também a nossa igreja, a igreja que vivemos hoje aqui. Então, aquilo que vamos aprender aqui, tudo aquilo que foi intercedido pelo apóstolo Paulo em favor da igreja de Éfeso, tomamos também para nós como atual para os nossos dias. Isso é importante, que nós tomemos posse de tudo aquilo que o apóstolo Paulo orou em favor da igreja de Éfeso. Paulo diz que, por essa causa, ele se põe de joelhos. Ele disse exatamente assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa razão, me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa causa, me ponho de joelhos, diz uma outra versão.
De que causa Paulo está falando? De que causa Paulo está tratando? Não é do que ele ainda vai orar. Não serão os motivos da oração dele que Paulo chama de causa ou razão aqui. São as coisas que Paulo já tratou na carta aos Efésios. Nós estamos aqui falando do capítulo 3. Portanto, Paulo já teve um longo discurso aqui no capítulo 1, 2 e parte do capítulo 3. Então, quais são as coisas pelas quais Paulo tratou nesse verso, tratou com os Efésios, né? E que merece que ele se ponha de joelhos. Olha que interessante, porque Paulo ressalta aqui, por essa causa me põe de joelhos, ou por essa razão me põe de joelhos. É interessante a gente notar que o judeu tradicional, ele não tem o hábito, e não tinha o hábito, de orar de joelhos. Era comum que o judeu, como posição padrão, digamos assim, como posição modelo, ele orasse em pé. Então as orações geralmente eram feitas em pé. Hoje, nos nossos dias atuais, é muito comum nós nos colocarmos de joelhos para fazermos as nossas orações. É um hábito sadio, ajoelhar-se, porém não era o hábito da época, nem mesmo da época do apóstolo Paulo. Naquela época, como eu disse, reforço, as pessoas oravam em pé. Quando a oração exigia, digamos assim, um quebrantamento ou um favor maior de Deus, as pessoas então se ajoelhavam. Então, dependendo da causa, dependendo da necessidade, da importância, da relevância da oração, é que a oração era feita de joelhos. Nós vemos que o rei Salomão, quando ele inaugura, digamos assim, o templo, então ele se coloca de joelhos. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo, o apóstolo Lucas, ressalta que ele se põe de joelhos no Getsemane, por causa dos sofrimentos que ele está tendo ali, do martírio que ele está prestes a sofrer. Então, Paulo está dizendo, por esta causa eu ponho de joelhos. Vocês percebem que é uma causa, portanto, relevante do ponto de vista de Paulo? Paulo está dizendo que por essa causa é tão relevante que eu vou, essa eu vou me pôr de joelhos. Então, quais são as questões que Paulo tratou, que Paulo diz que são tão relevantes? Fomos predestinados e eleitos por Deus para a salvação. É uma das questões que Paulo já tratou na carta aos Efésios. O homem pecou logo no início da sua jornada aqui na Terra. Portanto, havia necessidade de que o homem tivesse uma solução para isso. Essa solução, ela é anterior ao próprio pecado do homem. Anterior à própria prática do pecado. Deus, lá na eternidade, quando resolveu fazer o homem, já sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar, mas ele predestinou o homem e elegeu o homem para que fosse salvo. Deus, antes de todas as coisas, já havia, em Cristo Jesus, preparado um plano para a salvação do homem. Em Cristo, portanto, nós somos libertos do pecado. Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Queridos, a gente podia fazer qualquer coisa que fosse possível para se livrar do pecado. Qualquer coisa que a gente tivesse tentado fazer seria insuficiente. A moda humana, ela era insuficiente para tentar cobrir o próprio pecado do homem. Ou libertar o homem do pecado. O único propósito, o único objetivo, o único meio, melhor dizendo, o único meio teria de vir do próprio Deus. Porque nós estávamos sujos, pecadores, não tínhamos como tratar o nosso pecado. Então, Jesus teve que vir, morrer na cruz, nos justificar, nos salvar, nos dar nova vida. Quando Nicodemos chega diante de Jesus, Jesus fala para ele o quê? Importa-vos nascer de novo.
A nova vida é o que importa. As pessoas aqui na Terra elas podem conquistar muitas vitórias, muitos louros, né, como se chama, mas nenhum deles terá sentido se, na verdade, ao final da sua vida, a pessoa até lá não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o que importa, como Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Como a gente diz, a única coisa que importa nessa terra, ao final das contas, é se somos nascidos de novo em Cristo. Em Cristo também o que aconteceu? Em Cristo foi rompido o véu. Quando a gente fala em Cristo, a gente está dizendo o sacrifício de Cristo. Em Cristo foi rompido o véu e de judeus e gentios foi feito um só povo. Em Cristo foi rompido o véu. O que significa isso? O pastor Eduardo, há 2 semanas atrás, tratou desse tema, do rompimento do véu e da feitura de um povo só. O rompimento do véu nos remete ao templo, em que havia um véu que separava o santo lugar, ou lugar santo, do santo dos santos, ou lugar santíssimo. Esses dois lugares eram separados por um véu, uma grossa cortina, digamos assim. Esse véu, essa cortina, quando Jesus Cristo morre lá na cruz, esse véu é rompido, esse véu deixa de existir. Ora, vejam bem, até então, as únicas pessoas que podiam se chegar até o santo lugar eram os sacerdotes, aqueles que iriam oficiar ali no santo lugar. Acender lá o incensário, o candelabro, trocar os pães da proposição. E no Santo dos Santos, somente quem estava credenciado, digamos assim, para entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E ainda assim não podia entrar quando queria, não. Era apenas um dia por ano, no chamado Dia da Expiação. Quando o véu é rompido, portanto, o que significa? Significa que agora podemos entrar na presença de Deus, porque no Santo dos Santos é que Deus estava. Então, queridos, quando o véu for rompido, nós agora, pelo fato do véu ter sido rompido, nós agora podemos entrar diretamente na presença de Deus. E é por isso que Paulo faz a intercessão orando diretamente a Deus. E fez de judeus e gentios um só povo. O que significa isso? Para os judeus, existiam apenas 2 povos. Ou a pessoa, ou o cidadão, ele é judeu, ou o cidadão é gentio. O judeu dividia as pessoas em duas categorias, judeus e gentios. Quando Cristo rompe o véu pelo seu sacrifício, é feito um só povo. Tanto os judeus quanto os gentios agora, eles podem participar do povo de Deus, do povo de Cristo, por meio da igreja. Então é formada uma nova igreja, um novo povo, melhor dizendo, que agora se chama igreja. Povo esse que se submete, que passa a ser igreja a partir do momento que se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Então hoje nós temos 3 povos, judeus, gentios e a igreja. Quando o judeu aceita o senhorio de Jesus Cristo, ele deixa de ser judeu e passa a ser igreja. Quando o gentio aceita o senhorio de Jesus Cristo, deixa de ser gentio, passa a ser igreja. E a igreja é o propósito de Deus para esta terra. E também Paulo nos fala das coisas que ele orou, já tratou antes com o povo de Éfeso, que o Espírito Santo nos foi dado como selo e também como penhor. O que é um selo? Um selo é um sinal que é colocado num determinado objeto e que garante a qualidade, garante a procedência e garante também a inviolabilidade daquele objeto. Então, o Espírito Santo, ele nos é dado como selo, fomos marcados como um selo. Temos procedência, temos qualidade e somos invioláveis pelo sangue de Cristo, porque o Espírito Santo nos é dado como selo. E também como penhor. O que é o penhor? O penhor é uma garantia de que uma determinada obrigação será cumprida. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa tem uma determinada joia
e ela precisa de dinheiro. Só que ela não quer vender a joia, porque a joia é um bem de família, por exemplo, recebeu da avó, alguma coisa do gênero. Essa pessoa ela vai até uma casa de penhor, apresenta essa joia para o penhorista faz uma avaliação, o penhorista fica com a posse dessa joia e entrega para a pessoa, para a proprietária da joia, entrega uma determinada quantidade de dinheiro. Essa pessoa, quando ela não tem mais necessidade de usar aquele dinheiro, ela já pode recuperar a sua joia, ela volta até a casa de penhor, entrega lá a quantidade de dinheiro que é devida e o penhorista ele devolve a joia para a pessoa. Isso é como funciona o penhor. E isso é interessante porque isso nos fala da volta de Cristo. Se o Espírito Santo ele foi deixado aqui conosco como penhor, é como se nós fôssemos o penhorista, tá bem? Ele foi deixado aqui como penhor, significa que Jesus há de voltar para honrar a sua palavra e tirar o penhor que está conosco. Isso na volta de Cristo. Então Cristo há de voltar. No tópico 1, diz lá, fortalecidos com o poder do Espírito. E no subtópico 1 fala as riquezas da sua glória. Nesse subtópico, nós vemos que na lição chama-se a atenção para o fato de que Deus é o Pai da glória. Ele é abundante em glória. Ele quem? Deus. E Deus é ilimitado em bênçãos. Agora, o que vem a ser a glória de Deus? A glória de Deus é toda a majestade de Deus. É a reunião de todos os atributos, todas as qualidades de Deus formam a glória de Deus. A glória de Deus é o peso da presença de Deus. Quando, voltando lá para Salomão e a inauguração do templo, a glória desceu. A palavra de Deus diz que a glória desceu. E que foi tal o peso da glória de Deus que as pessoas não conseguiam ficar em pé. Essa é a glória de Deus. E Deus é abundante em glória e abundante também nas bênçãos. Deus é ilimitado nas bênçãos, por quê? Porque Deus é o depositário de todas as bênçãos. Todas as bênçãos que precisamos, elas podem ser buscadas em Deus. Olha só o que diz Efésios 1,17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 2,7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Suprema riqueza da sua graça. E em Efésios 3,8 ele diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar os evangelhos. Repetindo. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Muito bem, queridos. Paulo, sabedor, portanto, de que Deus é o Deus da glória e sabedor de que Deus é o possuidor de todo o repertório, de todo o depósito, de qualquer bênção, Paulo vai e pede algumas coisas para os efésios. O que Paulo pede? Pede que a igreja seja fortalecida com poder. Pede que a igreja seja habitada por Cristo. Pede que a igreja compreenda o amor de Cristo e pede que a igreja se encha da plenitude de Cristo. Vejamos isso aqui na oração propriamente dita, que vai do verso 16 ao verso 19. Paulo diz o seguinte: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e
conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Essa é a oração de Paulo, quando ele pede essas 4 coisas para os Efésios. Muito bem. No subtópico 2, diz, fortalecidos com o poder. Então, nós vimos aqui no verso 16, voltando aqui ao verso 16, ele diz lá, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a Deus que sejam fortalecidos com poder. Vejam bem, quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que a igreja de Éfeso ela não possui essa força no poder, porque ter o próprio Espírito é ter força. Mas ele diz que essa igreja seja renovada e seja revigorada a todo o tempo com o poder de Deus. E ele enfatiza também que a única força garantidora que pode manter o crente forte é o Espírito Santo. Ou seja, que a força que sustenta a igreja é o próprio Espírito Santo. Porque ele diz lá o seguinte, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder mediante o Espírito Santo no íntimo de cada um. Então, que no íntimo de cada um de nós, o Espírito Santo venha e fortaleça com poder. Habitados por Cristo. Isso aqui é muito interessante. Porque no verso 17, Paulo diz o quê? E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Isso é muito interessante porque no grego, como o grego é uma língua, digamos assim, mais rica em certos aspectos do que o português, algumas palavras que no nosso vocabulário atual, o português, a gente às vezes usa uma palavra só para várias situações, o grego, ele utiliza às vezes várias palavras para determinar certos aspectos de uma determinada situação. Então vamos aqui verificar que para a palavra habitar, para o verbo habitar, na verdade no grego existem dois verbos específicos. Um é o verbo katoikein e outro é o verbo paroikein. Interessante isso aqui. Olha só. Katoikein, paroikein. O katoikein significa uma habitação de natureza permanente, enquanto o paroikein fala de uma habitação de natureza temporária. Agora vejam esta figura aqui, deste casal entrando nesta casa com seus 2 filhos, casalzinho de filhos também. Essa casa está vazia. O que a gente pode imaginar que está acontecendo nessa casa aqui? A gente pode imaginar que esse casal acabou de comprar essa casa. Estão tomando posse, estão indo talvez pela primeira vez nessa casa, depois de já se tornarem proprietários. E a casa está vazia. E olhem só as crianças, né? O menininho já correndo pela sala, a menininha atrás dele, o casal sorrindo, abrindo a porta. Queridos, esse casal, a gente pode até imaginar que eles vão passar talvez o resto de suas vidas aqui, morando nessa casa, criar os filhos, depois vem os netos. Nessa casa, o casal pode fazer as reformas que forem necessárias, mobiliar a casa conforme eles acharem melhor. A gente vê que a casa está sem móveis. Não é verdade? Tudo isso por quê? Porque eles são proprietários e a intenção deles é de morarem de forma permanente aqui. Porém, nós temos aqui desse outro lado a habitação temporária. Um belo de um hotel, né? À beira do mar, com piscina, provavelmente deve ter quadras de esportes, basquete, tênis, deve ter um belo de um restaurante. Porém, em um hotel, você tem horário para entrar, você tem horário para sair. Você, se quiser ir na praia ou quiser ir em alguma atração turística da cidade, você tem que passar na recepção, deixar a sua chave, que não é sua, né? Deixar a chave do quarto. E depois, quando você volta, pegar novamente a chave do quarto para entrar no quarto.
Em um quarto de hotel, você não pode pregar um prego na parede para colocar um quadro, porque ali é temporário, não é sua habitação. E qual foi a palavra que Paulo usou quando se referiu aqui a que Cristo habitasse no coração dos crentes de Éfeso? Paulo usou o verbo katoiken, que significa habitação permanente. O que significa que Jesus, ele tem que habitar de forma permanente em nós, não apenas de forma temporária. Jesus tem que ser permanente em nossos corações. Jesus, portanto, tem que ter liberdade, como tem esse casal aqui, de mobiliar, de reformar. Jesus tem que ter condições de mexer em todas as áreas do nosso coração. Porque se nós falamos que Jesus é Senhor, mas não damos autoridade a Jesus para mexer nos cômodos, digamos assim, dessa nossa casa, que Senhor é esse? Não é verdade? Então, nós precisamos dar liberdade a Jesus. Lembrando, para quem assistiu aquele filme, aquela animação ou desenho da Bela e a Fera, lembra que a Bela ela vai ela vai morar no castelo da Fera de forma permanente. Ela faz um trato lá e acaba indo para o castelo de forma permanente. Só que existe um determinado local lá do castelo, uma determinada ala do castelo, que a Bela não pode entrar, ela é proibida de entrar. Não é verdade? Para quem está lembrado, para quem assistiu, está lembrado. Então, mas não pode ser assim. Cristo, volta a falar, Cristo como Senhor tem que ter toda a liberdade de entrar, mudar, reformar, derrubar paredes, se for o caso, tá bem? Porque Cristo, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Arraigados e fundados em amor. No tópico 2. E o subtópico 1 diz, amor, a virtude cristã. O amor é atributo divino. Foi por amor que Cristo se entregou e o amor é o resumo das Escrituras. Também o amor é o sinal dos discípulos. Nós vamos ver que o amor é a base de toda a vida cristã e o amor é a base do Evangelho. Não há um Evangelho sem amor. Então, em 1 João capítulo 4, verso 8, diz, quem ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O apóstolo João não está dizendo que Deus ama, simplesmente, mas que a própria natureza de Deus é amor. Em Efésios 5,2, o apóstolo Paulo diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, Cristo nos amou e foi por amor que se entregou, morreu por nós. Mateus 22:40, Jesus disse, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que 2 mandamentos são esses que ele se refere aqui? O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo. Então, desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Significa que a lei ela é fundada no amor. E aqui, por último, João 13:35 diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amar, portanto, é a essência do Evangelho, é a essência da igreja. Não há discípulo que não ame. Ponha isso na sua cabeça. Não há discípulo que não ame. Se você tem dificuldade de amar, precisa aprender a amar. Porque Cristo disse, nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor. Se eu não tenho amor, eu não posso dizer que eu sou discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que segue. Então, para que eu possa ser discípulo de Jesus, eu preciso amar. Amar não é fácil. Amar não é fácil. Mas amar é uma decisão. E precisamos tomar essa decisão com firmeza. Arraigados e fundados em amor. E o segundo subtópico. Paulo usa aqui 2 figuras que são do mundo vegetal. Aliás, uma figura que é do mundo vegetal e outra figura que é do mundo da engenharia. Arraigados ou enraizados se refere à planta. Fundados em amor se refere a algo que é da engenharia.
A raiz é algo que dá firmeza à planta. Quanto maior a árvore, você pressupõe que maior é o quê? Sua raiz. Assim como também, quanto maior o prédio, o edifício, maior será a sua fundação, o seu alicerce. Olhem só esse exemplo aqui. Arraigados, né? De arraigados. Como uma árvore, enraizados. Olha como que essa raiz, né? Ela se expande. Para quê? Para sustentar essa árvore, uma árvore grande. Por sua vez, um prédio ele deve ser feito com fundação, com alicerce. Quanto maior o prédio, como nós dissemos, há necessidade de que maior seja o seu alicerce. O que nos chegamos à conclusão de que sem amor a vida cristã não tem sustentação. Não há como se sustentar a vida cristã sem amor, porque a base da vida cristã é o amor. No subtópico 3, fala da intensidade do amor de Cristo. Largura, comprimento, altura e profundidade. E aqui Paulo agora pega um exemplo que é da geometria, que são dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade. Lá no verso 18. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A impressão que nós temos é que Paulo para de forma abrupta esse texto, né? Mas o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da vastidão do amor de Deus. De quão grande é o amor de Deus. Para onde que vai? Quais as direções que seguem o amor de Deus? E a maior manifestação desse amor de Deus, como é que ela foi expressa? Ela foi expressa na cruz de Cristo. A maior forma de amor de Deus, ela foi manifestada ali na cruz. Existe um autor americano, John Stott, e ele faz uma analogia a respeito do amor de Deus e dessas dimensões de largura, comprimento, altura e profundidade. E John Stott ele diz assim: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a humanidade toda, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Coisa linda, não é? Por isso, o amor de Deus ele é vasto, ele é infinito. No subtópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Subtópico 1, a dimensão das bênçãos divinas. Paulo encerra a oração lembrando da abundância do favor de Deus para conosco e que o homem não é capaz de imaginar o que lhe está reservado pelo Pai. Vamos ver dois textos bíblicos aqui, um de próprio Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Qualquer coisa que nós pedimos, gente, Deus é capaz de ir além. E lá em 2 Coríntios 2:9 diz, nem olhos mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo aquilo que você já pensou, tudo aquilo que você já imaginou, tudo aquilo que você já pediu, Deus tem um pouquinho mais, ou melhor, muito mais ainda, reservado para você. Subtópico 2. O convite para a adoração. Paulo já discorreu sobre vários temas. Ele falou sobre as riquezas de Cristo, isso na carta de Efésios, né? Ele já falou sobre as riquezas de Cristo, que são conferidas à igreja. Ele já falou sobre a grandeza do poder de Deus e sobre a imensidão do poder de Deus. E a partir de agora ele convida a igreja para fazer uma adoração a Deus. Lembrando, Cristo nos ensinou, na oração dominical, a encerrar a oração com a adoração. Porque teu reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Então as orações, geralmente elas devem terminar com uma adoração. E é o que Paulo leva as pessoas aqui, a adorar. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.
a glória devida a Deus, o louvor a Deus faz parte do propósito da igreja e que essa adoração perdure para todo sempre, como Paulo falou, para todo o sempre. Não há igreja que não adore. Não há igreja que não adore. A igreja deve adorar e deve dar glória a Deus, porque faz parte da expressão do amor da igreja. Afinal, Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E partindo para a nossa conclusão, voltamos então à nossa verdade prática, que colocamos lá desde o início. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. E é com esse pensamento que nós encerramos aqui a nossa aula. Que nós possamos estar orando em favor dos nossos irmãos. Aqueles que estão com necessidade, aqueles que estão passando por alguma situação, nós devemos estar orando. E trazendo para nós tudo aquilo que Paulo pediu para os Efésios, trazer para nós também. Que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos cheios do Espírito, que Cristo habite em nós e nós chegamos a conhecer a plenitude do amor de Deus. Esse é o pedido que devemos fazer e devemos buscar isso incessantemente. Um abraço, fique com Deus e vamos agora para um período de louvor e depois para a pregação da palavra. Deus abençoe a sua vida.